Enquanto muitos inocentes presos por uma tentativa de golpe não tentada, né, e inventada estão presos, a família Moraes está fazendo o quê? Está movimentando mais de 130 milhões através do quê? Do Banco Master, entendeu? O maior escândalo do... Mano, tá sendo pior que o INSS, esse escândalo, porque dessa vez é um escândalo envolvendo o juiz da Suprema Corte, entendeu? O Alexandre de Moraes. O que parecia mandar no Brasil, né, que aparentemente manda no Brasil, tá envolvido nesse escândalo, entendeu? E pessoal, o negócio tá tão sério que a oposição tá deixando de tirar o recesso, tá deixando de tirar suas férias para poder estar fazendo o quê? O impeachment, para tá protocolando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes nessa segunda-feira. E sabe por que eu acho que talvez, provavelmente, vá dar certo o impeachment do Moraes? Porque agora a própria mídia militante de esquerda tá falando contra o ministro Alexandre de Moraes. Aquela mídia que passava a mão na careca dele para ir lá e acariciar quando ele rasgava a Constituição, aí ele perseguia as pessoas, a condenar pessoas com 14 anos de prisão, porque passou batom numa estátua, o outro por 27 anos de prisão, entendeu? Com a barriga toda costurada, entendeu? E a mídia falando, não, é tudo pra defender a democracia, então vamos relevar. É só dessa vez que ele vai rasgar a Constituição, depois volta ao normal. É só pra acabar com o bolsonarismo, entendeu? A própria mídia que ia lá e passava a mão no abuso de autoridade do Moraes é a própria mídia que tá agora indo pra cima do Moraes. Não perseguindo ele, mas o quê? Expondo o Moraes e fazendo que ele venha se explicar, né? No caso, explicar não, mentir na cara do povo, né? Porque ele é um baita mentiroso, ditador, tirano e sem vergonha. Entendeu? Não vou falar muito aqui, não, senão quem vai ser preso vai ser eu não tenho direito pra advogado. E mesmo que tenha advogado, né? O que eu vou fazer se é o Moraes que tá querendo mandar prender todo mundo? Entendeu? Mas, pessoal, dá uma olhada aí nesse vídeo que eu trouxe pra vocês e comenta a sua opinião. Eu espero, pessoal, de verdade, que dessa vez venha ocorrer o impeachment do Alexandre de Moraes. Espero que não seja mais um teatro das tesouras, né? Que é engraçado, né? Que foi depois que o Moraes foi lá pro SBT, fez aquele discurso ridículo lá falando que a democracia venceu. Depois que aconteceu tudo isso, que a própria esquerda, a militante, foi lá e falou contra o Moraes, né? A própria Globo falou contra o Moraes. Entendeu? A própria Globo já tá falando contra o Moraes. Então provavelmente vai acontecer o impeachment contra ele. Porque ele vai fazer o quê? Vai perseguir todo mundo? Vai multar todo mundo? Vai censurar todo mundo? Agora é todo mundo contra ele. E a casa vai cair. Já tá na hora de cair. E não só isso, né, pessoal? O pessoal precisa ser anistiado ainda, esse pessoal precisa ser solto, precisa estar com a sua família e chega de perseguição. Entendeu? E dá uma olhada nesse vídeo e comenta sua opinião. Vamos reagir comigo. Essa informação de que o Alexandre de Moraes conversou pessoalmente uma vez, pelo menos umas 4 vezes por telefone, com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para interceder em favor do Banco Master. Veio com o papinho de que não, eu gosto muito do Daniel Vorcaro. Ele toma um sim, ele paga 3.600.000 para o escritório da minha família, sabe como é que é? O cara é super sangue bom. E ele foi lá pedir ao Gabriel Galípolo que intercedesse em favor do Banco Master, não liquidasse o Banco Master, autorizasse a venda do Banco Master para o BRB, que é o Banco Estatal do Distrito Federal. São denúncias levantadas pela Malu Gaspar do Globo, né? Então a gente está aqui repercutindo tudo isso, mas ele é o campeão. Mais de 40% dos pedidos de impeachment de ministros do STF são do Alexandre de Moraes. O Marcel Van Hatten é um dos que estão aí trabalhando para conseguir abrir esse processo de impeachment do Alexandre de Moraes, e a fala dele eu peguei aqui para ler para vocês, né? Aspas para o Van Hatten. Diante das novas revelações de que o ministro do STF praticou advocacia administrativa, que é crime, tá, gente? Que é você interceder, né, com entidades governamentais, né, controladoras e tal, fiscalizadoras, né, em favor de algum cliente, de um escritório seu, ou de um amigo, ou de um parente, no caso, isso é crime. Então o Van Hatten disse, diante das novas revelações de que o ministro do STF praticou advocacia administrativa junto ao Banco Central em favor do Banco Master, com quem sua mulher, Viviane Bastos de Moraes, tem contrato de quase 130 milhões de reais, nossa responsabilidade como fiscais do poder público é inescapável. Bia Kicis também está empenhada em conseguir a abertura desse processo de impeachment do Moraes, agora por causa dessa questão envolvendo o fraudulento Banco Master. O senador Alessandro Vieira, também do MDB de Sergipe, para todo mundo que tem um mínimo de discernimento, né, um mínimo de compromisso com a verdade, com a justiça, está brigando para conseguir a abertura desse processo. Eu vou passar aqui rapidamente um levantamento que eu fiz sobre os veículos, de que maneira cada um cobriu e quem não cobriu esse caso, né, essas ligações, esse encontro pessoal e 4 ligações telefônicas, pelo menos, do Alexandre de Moraes para o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. No Metrópolis, a Andresa Matais publicou coluna sobre a suspeita de que o Alexandre de Moraes teria realmente procurado beneficiar o Banco Master e o escritório chefiado pela mulher dele. Até, acreditem, se quiser ilustrar, Pedrão, eu mandei aí várias imagens. Essa do Ricardo Noblar eu mandei. Até o Ricardo Noblar, que vocês sabem que não existe jornalista lulista, mas existe. O jornalista bolsonarista, é o ministro do STF bolsonarista, é o empresário bolsonarista. Não. Esse é um jornalista, um colunista lulista, que é o Ricardo Noblar, né, mas ele publicou o seguinte texto, né, o título. Aí está aí, ó, à espera de que o ministro Alexandre de Moraes se explique. O subtítulo não dá para ler, está pequeno ali, né? O silêncio, em certos casos, é um mau sinal. Na rádio CBN, ontem o Max trouxe essa informação. Essa expressão, né? Sim. Pois é. Mau sinal, mau sinal, não deixa de ser, né? Na Rádio CBN, o Max trouxe a informação ontem, né, do Grupo Globo, o Sardenberg conversando com o Merval Pereira, e aí o Merval reconheceu que as suspeitas sobre o Alexandre de Moraes são gravíssimas e que poderiam levá-lo ao impeachment. Então isso aí significa que como é que aquele negócio pode tocar nesse assunto? Tem problema falar disso, Vivi? Tem problema falar disso, Vivi? Pelo jeito liberaram. Olha quem tá falando também do Alexandre de Moraes. Coloca aí, produção, uma imagem. Guilherme Amado. O barulhento silêncio de Xandão. Guilherme Amado. Ou seja, a gente tem vários jornalistas da velha imprensa, esses bem militante,
falando sobre impeachment de Alexandre de Moraes. O que significa o seguinte: algo mudou internamente. Mudou. Algo mudou, a esquerda recalculou a rota, algum acordo foi restabelecido ou cancelado, porque depois que o Lula salva o Alexandre de Moraes da Magnitsky, né, entre aspas, que obviamente foi por causa de, provavelmente, algum acordo relacionado a interesses dos Estados Unidos. Isso aí eu vou citar depois. O outro também. Deixa eu citar logo esse então, que é o Josias de Souza, que também dá para dizer que é um jornalista lulista, né? Tá aí o texto dele. Silêncio de Moraes sobre Master vai do inconcebível ao intolerável. Lembrando que esse aí também é daqueles que dizem que não, que o STF teve a necessidade de ser tirânico. Não com essas palavras exatamente, mas o STF teve que inventar leis, criar leis, ignorar leis, rasgar leis, interpretar leis ao seu bel prazer, porque era para salvar a democracia. Josias de Souza está nesse grupo. Aí voltando ao Merval, já falamos do que ele disse ontem, a gente mostrou aqui, o Max trouxe, o que ele disse ontem na CBN, em conversa com o Sardenberg, dizendo literalmente que é caso de impeachment, tem que ser investigado e confirmando-se é caso de impeachment. O Merval Pereira, no Globo, assinou a coluna Moraes precisa provar que acusações não são verdade. Subtítulo, vou ler aqui que está mais fácil. O STF vira objeto de desconfiança do cidadão à medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido milhões para trabalhar pelo Banco Master. Isso é uma coluna que não é de hoje, tá? Deixa eu ver que dia é de ontem, né? 22. Então, está tratando inicialmente da questão do contrato, porque o contrato por si só já é algo muito estranho. Se não é ilegal, é imoral, né? Não vou passar de novo as informações todas, mas ela praticamente não fazia nada, dona Vivi, em relação ao Banco Master. Ela tinha uma ação. O banco perdeu na primeira instância, perdeu na segunda, mas quando chegar no STF, quando chegar ao STF, eles ganham, né? São 77 mil ações, 77 mil processos envolvendo o Banco Master. Ela tratava de sem registro dela, da atuação dela, de alguém no escritório, no Banco Central, no CAD, para defender o Banco Master, tudo muito esquisito, muito esquisito. Também no UOL, o Max mostrou ali a live da qual participou o Walter Mairovitch, e ele, antes dessa live, ele escreveu o seguinte artigo, com o título Moraes cometeu crime se usou o prestígio do cargo para beneficiar esposa. E o Walter Mairovitch é um jurista, claro, daqueles também que sempre tentam de alguma forma entender os abusos, arbítrios e ilegalidades praticados pelo STF, mas agora está achando que, agora ficou complicado, hein? Agora ficou difícil de defender. Na Folha de São Paulo também, cobertura vergonhosa na Folha. Você olha a primeira página da Folha de São Paulo hoje, nada. Você procura uma informação sobre a suspeita sobre o Alexandre de Moraes, nada. Aí você encontra a coluna do Joel Pinheiro da Fonseca, que fala da ligação do Banco Master com a família Moraes. A coluna tem o seguinte título: Discutir impeachment de Moraes é golpismo? Pergunta. Subtítulo: Senado tem prerrogativa de investigar e punir más condutas de ministros do STF. O texto do Joel diz o seguinte: usar sua autoridade para interceder por empresa que beneficia a sua família é conduta incompatível com o cargo de juiz. A imparcialidade é essencial para garantir a legitimidade de suas decisões. E aí vem aquele que, para mim, foi o pior de todos, Poder 360. Vergonhoso o artigo do Poder 360, vergonhoso. E eu peguei só uma frase para não irritar muito vocês, porque dá raiva. O portal publicou o seguinte: o contexto da boataria sobre a pressão de Moraes nunca foi confirmado. Pessoal, imparcialidade é uma coisa que a gente sabe que não tem, né? Entendeu? Engraçado que se fosse com outra pessoa, o Alexandre de Moraes ia estar dando 24 horas para estar esclarecendo, ia estar fazendo uma previsão preventiva, né? Ou domiciliar, ou ia estar colocando tornozeleira. Engraçado que com a mulher dele, né? Tá tudo bem. Vários casos lá do Banco do Master, mais de 70 e poucos processos. E a mulher dele só cuida de um processo e olha lá e recebendo milhões do Banco Master, entendeu? O que será que tá acontecendo? Entendeu? Pra vocês verem, pessoal, realmente quem governa o nosso país é um bando de bandidos. Infelizmente, é isso que tá acontecendo. E eu peço, por favor, que Deus permita o impeachment desse cara, entendeu? E eu espero que não seja mais um teatro das tesouras, né? Porque vocês perceberam que foi logo após o Alexandre de Moraes aparecer lá na SBT fazer aquele discurso ridículo que ele fez, falando que a democracia venceu, que tirou a Magnitsky. Foi logo depois de tudo isso que aconteceu que veio todo esse escândalo aí e as emissoras de esquerda começou a querer, tipo, perseguir o Moraes. Perseguir no caso não, né? Mas expor os crimes dele, né? Que realmente ele cometeu vários crimes. As mesmas emissoras que estavam passando a mão na careca dele, quando ele ia lá e rasgava a Constituição pra prender os golpistas, prender Bolsonaro, e aí eles falavam, ai não, mas isso daí é tudo em prol à democracia, então tá tudo bem, entendeu? São os mesmos militantes que passavam a mão na careca dele, entendeu? Apoiando a tirania dele, agora são os mesmos militantes que estão expondo os crimes do Alexandre de Moraes, né? Perseguido ele não tá sendo, né? Mas que está sendo exposto todas as atrocidades que ele tá fazendo, né? Não em questão de violar os direitos humanos, mas em questão sobre o Banco Master, isso tá acontecendo, pelo menos. Entendeu? E segunda-feira, amanhã, hoje é domingo, pessoal, eu tô postando esse vídeo. Amanhã vai acontecer a protocolação do impeachment do Alexandre de Moraes. Mais um, né? O pessoal vai deixar de tirar sua série, vai tirar o seu recesso para poder estar protocolando esse impeachment. E já tá mais do que na hora de fazer esse impeachment, porque vai chegar uma hora, eu espero, né, que o povo se revolte e vá pras ruas. Porque a própria Globo, que é o jornal da esquerda, tá espancando a cara das pessoas, mostrando que o cara tá envolvido em coisa errada aí sobre o Banco Master. Entendeu? Eu não sei falar muito aqui, pessoal, pra quem me conhece, não tenho até um receio de expressar as palavras que eu quero falar aqui, por causa que a nossa país... Eita, confirmou. Por causa que o nosso país é muito super hiper democrático, então não vou falar muito. Mas independente de qualquer coisa, pessoal, se você chegou até o final, deixa aquele likezão, comenta a sua opinião. Será que dessa vez
o ministro Alexandre de Moraes vai ser impeachmentado, entendeu? E pelo que vocês sabem, parece que provavelmente a esquerda quer tirar o Alexandre de Moraes do jogo, né? Entendeu? Parece que o Lula dessa vez está soltando a mão do Alexandre de Moraes. Entendeu? Parece, né? Não quero ficar aí criando fantasia. Mas que uma coisa que a gente tá vendo é que realmente dessa vez os jornais militantes estão indo pra cima do Alexandre de Moraes e estão expondo e cobrando ele, até sendo chamado de mentiroso, ele já tá sendo chamado de mentiroso. Entendeu? Porque ele é um mentiroso. Mas afinal das contas, como é a sua opinião, deixa o like, se inscreve aí no canal, beleza? Tamo junto, fui.